E no próximo mês, dia 3 de julho, será realizada a Assembleia Regional de Pastoral. E sobre esse assunto nós vamos falar com o Dom Marcos Savoni, ele que é secretário do Regional Nordeste 4. Dom, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui e esclarecer o nosso povo. Qual o objetivo geral dessa Assembleia e como ela será realizada esse ano? Sempre uma Assembleia Regional, ela tende a reunir toda a sua representatividade. São os organismos, as pastorais, as dioceses, em torno de um tema pastoral principal. E como igreja e unidade de igreja, nós seguimos sempre aquilo que está na tendência e no momento que exige a pastoral. Então, nós seguimos o que determina a nível nacional a CNBB e fazemos como que um repasse dessas orientações, né? Aquilo que é o grande desafio do momento, então nós repassamos nessas assembleias, para que todos possamos viver, né, a mesma linguagem e os mesmos objetivos. Então, explica sobre o significado do tema que foi escolhido, né, este ano. Infelizmente, nós fomos interrompidos por causa da pandemia. Era para nós realizarmos essa nossa assembleia em 2020, julho de 2020, e não foi possível. E agora que nós estamos então nos organizando, e ela vai acontecer de forma online, né? Não presencial, de forma remota, e nós vamos seguir o que já foi determinado para nós como a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil em 2019. Aliás, esse tema que nós vamos vivenciar agora é um tema aprovado pela Assembleia Regional em 2019, que não foi colocado em 2020 por causa da pandemia, então vamos viver agora em 2021, né? Que se trata das novas diretrizes da ação evangelizadora no Brasil, para o quadriênio de 2019 a 2023. E qual foi esse tema escolhido por vocês, né, para ser trabalhado este ano? Então, dentro de tudo que é proposto nas diretrizes, nós vamos seguir o grande desafio, o desafio urbano, né, a evangelização na cidade. E por isso que vamos trabalhar um dos 4 pilares nas quais está estruturada as nossas diretrizes. O pilar da palavra, depois o pilar da Eucaristia, o pilar da comunidade e o da missão. Então o desafio de levar o Evangelho, o anúncio do Evangelho na cidade. Por isso o primeiro pilar que vamos trabalhar é esse pilar da palavra. E tem então como tema principal, né, a pastoral urbana, os desafios e as suas tendências, né? Tendências e desafios. As suas necessidades, os seus anseios, né? Então, o tema escolhido foi pastoral urbana, desafios e perspectivas. E também como lema, né, o anúncio na cidade. Então, porque nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, quando Ele envia os seus discípulos, Ele envia a todas as cidades. E é a partir desse envio que nós também vamos estudar nessa Assembleia a melhor maneira de nós levarmos o anúncio da palavra no meio urbano, nas cidades. Vamos trabalhar as diretrizes que estão estruturadas em 4 pilares: o pilar da palavra, o pilar da Eucaristia, da comunidade e o pilar da missão, que é transversal, né? Ele está em todas as dimensões, ele faz parte, né, nessa estrutura da igreja. E nesse sentido, então, vamos estudar, vamos juntos, né, buscar essas perspectivas que possam ser lançadas para evangelizar a cidade, né? Então fala pra gente um pouco sobre essa programação, né, como ela foi pensada este ano. Então, para nós é um grande desafio esta Assembleia. É a primeira vez que nós vamos realizá-la assim, de maneira online. Nós pensamos no primeiro momento num modelo híbrido, que fosse uma live, né, e também com a projeção de alguns vídeos, que a gente pudesse fazer um sistema híbrido, né, presencial e também online. Mas depois chegamos à conclusão que é melhor fazermos de maneira simplesmente online, remota. Nós vamos reproduzir aquilo que nós estamos fazendo a nível nacional. A CNBB também organizou assim, e nós vamos procurar realizar. Mesmo porque nós estamos muito preocupados em reunir as lideranças, né? As distâncias, as viagens, e nós não queremos gerar nenhum tipo de aglomeração ou constrangimento por causa da pandemia.
Então, a nível de transmissão, fica muito mais fácil, mais simples. Também é mais ágil e nós chegamos até a cogitar que também isso é mais econômico, né? Mais viável no momento é que nós realizemos ela de maneira remota, para evitar justamente, né, nesse tempo de pandemia, um contato, né, pessoal e que assim dessa maneira nós queremos que vai ser mais produtivo também. Então, além desse tema central e do lema, teriam mais alguns outros assuntos que vocês irão abordar nessa Assembleia? E nós temos alguns assuntos que ficaram pendentes, como por exemplo a Romaria da Terra, Romaria da Água e da Terra, que também deveria acontecer nesse ano, na cidade de Piripiri, diocese de Parnaíba, mas que ficou interrompida por causa da pandemia. Então nós vamos ter que aguardar. E dentro dessa Romaria da Terra, nós tínhamos aí caminhando, peregrinando pelas dioceses, a cruz missionária da Romaria da Terra, que também interrompemos, né? Esta cruz, agora ela está na diocese de Oeiras, né, e está aguardando, né, para depois ela continuar caminhando até chegar na cidade de Piripiri em julho de 2022. Então foi transferida a Romaria para 2022. E assim nós vamos transferindo algumas atividades que essencialmente são presenciais, né? Não tem como se realizar no módulo online. Então nós vamos tratar da Romaria da Terra, como nos organizar, também como não perder a motivação até 2022. Isso também é estudado, também é planejado. E vamos também falar um pouco sobre a campanha que está acontecendo, que a campanha É Tempo de Cuidar, devido à pandemia, a situação econômica, o agravamento, né, da desigualdade social do nosso meio e a necessidade de socorro às pessoas que estão passando por dificuldade econômica, as famílias, situações muito difíceis. Então nós estamos fazendo acontecer esta campanha que foi lançada no dia 21 de abril, aqui na nossa arquidiocese de Teresina, junto com todo o regional. Os bispos se manifestaram também de maneira online, né? E todos participaram e teve um engajamento muito bom de toda a sociedade, está correspondendo. Nós tivemos doações de várias entidades, comércio, o governo do estado também, né, que colaborou com as cestas básicas. Então nós sentimos uma solidariedade muito grande do nosso povo, nós estamos sentindo isso. De maneira que o ano que vem nós temos muitas atividades para realizar presencialmente, se assim Deus nos permitir, né, com o final desta pandemia. E aí depois entram outros assuntos dentro da Assembleia que são próprios de cada movimento, de cada grupo, de cada pastoral, que fazem os seus comunicados, também tem os seus congressos, assembleias e tem as atividades em andamento. Algumas propostas são feitas também para serem aprovadas por todos e assim por diante. Mas o foco a centralidade é o tema, né? O tema que é proposto, que é a evangelização no mundo urbano, nas cidades, né? Com esse lema, né? E de anunciar as cidades. A nossa missão como igreja, ela continua. Se não é possível presencialmente, ela vai ser de forma híbrida ou então de forma online, né? Remota, mas ela deve acontecer. E nós estamos animados, se Deus quiser, então dia 3 de julho, nós estaremos reunidos na tela do computador, né, para cumprir a nossa missão. E quais são as expectativas pós-evento? Bom, nós esperamos cumprir nossos objetivos. O objetivo da Assembleia é fazer esse repasse. Nós recebemos e agora repassamos para os irmãos. Esse tema que foi tema central da última Assembleia dos Bispos do Brasil, que aconteceu em Aparecida em 2019, e agora nós repassamos para o regional e esses para os grupos e depois para as nossas dioceses. E a expectativa é que nós possamos evangelizar, seja aí 2 a 2, de porta em porta, levando a palavra de Deus pela cidade, seja através dos meios de comunicação que estão aí à nossa disposição, seja como for, né, o Senhor vai nos inspirar e essas ações que nós temos a esperança de colocar em prática, né? Nosso objetivo é colocar em prática o tema central, que é evangelizar o mundo urbano, tão desafiador, né? Tão necessitado hoje da palavra de Deus. Então, Dom Marcos, muito obrigada
por sua participação no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer estar conversando com o senhor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Joyce, né, e com a sua equipe, e poder informar os nossos irmãos e irmãs com relação a tudo aquilo que acontece no nosso regional. E me coloco sempre à disposição, assim que necessário, né? Nós estamos aqui para poder colaborar, para poder evangelizar através dos meios de comunicação.